Então, eu dava aula de ginástica em academia. Também dava aula de personal, mas o meu amor, a minha paixão é a aula de ginástica coletiva. É dar aula para um monte de gente fazendo exercício junto com música. Isso eu amo. Então, eu consegui, com a ajuda dessa minha mentora, porque quando eu comecei as atividades no YouTube, Isso a gente tá falando de que ano? 2016. 2016. É. Antes tinha uma vida normal de um personal trainer. Normal, uma vida louca, pessoa que acorda às 5 horas da manhã. E vai dormir 11 horas e tudo de novo. E dá aula, e cansa, e o joelho que dói, é calcanhar, e não sei o que lá. E financeiramente falando, a média de um personal, principalmente por ser uma porque cidade... não dá pra ganhar mais, né? Chega um momento que você já pegou todo o tempo, um número X de alunos, não dá pra ganhar mais. Uau. E foi nesse momento aí de muita canseira e paixão mesmo pelo que eu fazia. Então, nesse momento, eu era personal trainer, eu era coordenadora de uma academia bem grande que tem lá, em Londrina, e dava aula de ginástica. Então, o que eu fiz? As minhas aulas de ginástica, como eu era coordenadora da academia, eu escolhi os horários que eu queria dar aula. Então, o horário ruim para personal é o quê? 3 da tarde, 4 da tarde. Ninguém. Você vai fazer personal essa hora? Não, tô trabalhando. Então, o que eu fazia? Eu pegava personal nos melhores horários, que era 6 da manhã, 7, 8, 9 da manhã. Ia pra minha casa por volta de 10h30, 11 horas, dependendo do dia. Descansava até umas 2 horas da tarde. Voltava pra academia, porque eu tinha daí as coisas da academia pra fazer, da parte mais burocrática. Aí, quando era 3 horas ou 4 horas, dependendo do dia, eu começava as minhas aulas de ginástica. Pra você dar aula de ginástica, é assim, você dá uma aula, você sai parecendo um pinto molhado. E aí, você vai entrar numa outra aula, assim, só se for uma aula seguida da outra. Tá. Porque se você for esperar 2 horas, ficar suado lá, zanzando na academia, vai atender um personal nesse meio tempo tudo suado, não. Aí você tem que tomar um banho, né? Então, o que eu fazia? Peguei os piores horários para personal, que era tipo 4, 5 horas da tarde, 3, 4, 5. Dava aula de ginástica, uma seguida da outra, pra eu não precisar tomar banho, pra eu otimizar o meu tempo. Então, aí eu dava um monte de aula, porque a pessoa, a hora que ela chegava pra fazer aula comigo, ela sabia que eu tava fazendo uma outra aula antes. Então, eu nem ligava. Não tem problema que eu tava suada. Eu ficava ali em cima do palco já direto, pá. Então, aí eu dava aula até mais ou menos 7h30 da noite, dependendo do dia. E aí, depois eu tomava um banho na academia mesmo e dava aula de personal até 10 horas da noite. Até chegar na minha casa. Todo dia, quase. Todo dia. Até chegar na minha casa já era 10h30 da noite. Aí eu ia jantar, já era 11 horas. Aí tava com a adrenalina lá em cima. E aí eu ia dormir 1 hora da manhã. No outro dia eu tinha aluno às 6, então eu tinha que acordar às 5. Isso por quanto tempo da sua vida foi assim? Ai, muito tempo, porque eu me formei. Eu comecei a trabalhar, eu tava no primeiro ano da faculdade. Uma academia muito legal lá abriu as portas pra eu começar a dar aula de ginástica. Então eu não dava personal, mas eu já dava aula de ginástica, bastante. Tá. Só que daí eu não podia escolher, então eu dava aula picada. Tipo, uma aula às 2 da tarde, uma aula às 5, uma aula às 7. Era o que tinha. O que tinha eu pegava. Depois que eu virei coordenador, que eu fiz esse cambalacho pra me favorecer um pouco. Então, mas eu fiquei assim, desse jeito, vamos supor, de 2008 a 2016. Nesse momento, qual que é a perspectiva da Carol? Qual que é os sonhos que a Carol tinha de vida? O que você imaginava que você ia alcançar? Vini, é louco, porque eu não tinha tempo de ter sonho. E quando eu fui, olha isso, e quando eu fui nessa coach, no momento ela fala, não gosto que me chame de coach. Isso foi por quê? Porque eu tava muito cansada. E assim, coincidentemente, coisas do universo, uma vez ela deu uma mentoria para uma empresa que eu trabalhava, uma academia que eu trabalhava. A academia contratou ela para dar uma mentoria. A gente se conheceu ali, ela treinava nessa academia também. E a Simone, ela fazia personal com uma professora da academia, que em determinado momento essa professora virou apresentadora de TV e precisava de um personal. A Simone foi uma vez na inauguração da academia que eu trabalhava, olhou pra minha cara e falou assim, viu, vem cá, tô lembrando de você não quer dar aula pra Lu, não? Porque ela tinha virado empresária da Lu. Aí a Lu falou, é verdade, Carolzinha, a gente trabalhou junto e tal. Você não quer me dar personal? Eu falei, quero, vamos lá, demorou. Comecei a dar personal pra Lu. E a Lu falava pra mim, eu falava, nossa, Lu, hoje eu tô com a panturrilha formigando, tô muito cansada hoje, hein? E tal. Ontem eu cheguei em casa, era 11 horas, porque eu dei mais uma aula, assim, Carol, você gosta muito de fazer isso? Porque ela tinha sido personal antes, então ela sabia isso que eu tava passando, né? Eu falei, eu amo. Aí ela, mas então você tem que pensar numa forma de otimizar isso, porque você não vai fazer uma consulta com a Simone? Então eu fui fazer a consulta com a Simone. Entendi. A Simone me perguntou, qual que é o teu sonho? Eu falo, não tenho tempo de ter sonho, mas qual carro que você quer ter? Nem sei, eu nem olho o carro na rua, porque eu não tenho tempo. Que vida é essa? Você precisa entender o que você quer, você precisa se conhecer, você precisa disso, precisa daquilo. E aí, assim, depois de várias sessões, ela me falou, mas o que você quer? Você quer virar médica? Pra você trabalhar menos? Você não vai trabalhar menos sendo médica. Ou você quer, sei lá, o que você quer fazer? Eu falei, olha, eu quero continuar trabalhando
com o que eu trabalho, porque eu amo, Mas eu quero ganhar mas mais. eu quero ganhar mais. Ela falou, então tá bom, você vai fazer um canal no YouTube. Só que eu não tinha nem rede social, eu não tinha nem celular. Então você não tinha essa percepção do que poderia se tornar na internet Não, também. então eu nunca pensei nisso. E aí ela foi abrindo os meus olhos, demorou. Não foi, eu não fui uma não pessoa foi, que... tipo, ela falou isso e foi lá e abriu. Não. Nossa, demorei um tempão, gravava vídeo e achava horrível. E aí foi indo, as coisas foram acontecendo e ela sempre ali me... Tá, isso aqui tá horrível, isso aqui não sei o quê. Tanto que eu até te falei que já fiz cirurgia plástica, foi ela que me mandou fazer cirurgia plástica. Ela falou, ó, agora eu já tava inserida no meio da internet, né? Ela falou, ó, se você quer trabalhar com excelência, se você quer estar junto com as melhores marcas, dificilmente uma marca vai te olhar, naquela época era assim, né? Hoje, graças a Deus, as coisas mudaram bastante. Mas ela dificilmente uma marca vai te olhar e vai falar assim, eu vou anunciar uma skincare com ela. Ela falou, seu nariz é grande. Se você tiver um nariz menor, vai ser mais fácil. Uau. Então assim... E é uma percepção bem realista, né? Bem Isso, realista, que muitas bem pessoas têm realista, vergonha né? de falar, não se sentem bem de falar, mas assim, no nicho que eu tava me envolvendo, né, que era de virar uma digital influencer e tudo mais, isso faz diferença. Tá. Infelizmente, né, gente?